Fala pessoal, vamos começar aqui o módulo 3 e uma coisa muito importante que eu queria frisar antes de começar o módulo é que tem que ter cuidado, né, para não mexer nos elementos e nem nos blocos do Elementor, né? Então assim, eu vou abrir o site aqui, que a gente vai estar trabalhando nele, e a gente tem o site separado por esses blocos aqui. Então são divisões. Essas divisões elas não podem ser apagadas. Por quê? Porque o site ele tem tanto na versão desktop, né, para abrir nos computadores, notebooks, celulares, ele tem na versão celular, mobile, e ele também tem na versão para tablet. Então assim, é muito importante não mexer nesses blocos aqui para a gente não desconfigurar o site final, tá bom? Então assim, eu separei um módulo de modo bem dinâmico, né, bem simples, e eu criei aqui uma tabela separando todas as seções, né, no caso de divisão de blocos. E eu vou dividir, né, essa aula, esse módulo, em algumas partes para facilitar, né, vocês estarem navegando aí e fazendo também aí todas as configurações aí necessárias, sem precisar ficar pulando e passando e voltando o vídeo, tá? Então assim, lá no painel do Elementor, do WordPress, você tem aqui essa abinha aqui embaixo, né? Esses botões aqui que você pode clicar aqui em navegador e você vai ter as seções. Aqui são todas as seções que estão aqui no Elementor, de todos os blocos. Então assim, essa aqui é a seção 1, seção 2, seção 3, seção 4 e daí por diante. Então aqui a gente tem 10 seções, né? Então, por exemplo, se eu clicar na seção 2 aqui, cadê? Vamos lá, deixa eu clicar aqui. Aqui é a seção 2, ele vai pegar aqui do começo do bloco, tá? A seção 3, ele vai pegar aqui no começo do bloco da seção 3, seção 4. Então assim, para facilitar, eu coloquei o nome de blocos. Então a gente tem o primeiro bloco, bloco 01, bloco 02, bloco 03 e bloco 04 e daí por diante. Então assim, no módulo eu separei os backgrounds. Então a gente vai trabalhar nessa aula o fundo, né, os backgrounds de todos esses blocos. Então no caso do Elementor aqui, eu vou dar um preview aqui e vai facilitar bastante, né, para vocês estarem fazendo a divisão de bloco por bloco. Então assim, eu tenho esse fundo aqui, que tem esses dinheiros aqui, que tem esse modelo aqui, né, todo trabalhado. Esse aqui é o primeiro bloco. Descendo aqui a gente tem o segundo bloco, né, que tem aqui a parte aqui de umas boxes, né, que eu coloquei, desses dois ícones, né, tem uma modelo aqui com esse menu do Photoshop aqui. A gente tem o terceiro bloco, a gente tem o bloco dos ícones, né, que é o quarto, e daí por diante. Então assim, para facilitar, eu separei esse módulo em vários blocos, tá? Então a gente vai começar pelo bloco 01. Eu vou explicando passo a passo, né, e eu vou pedir para que vocês deem muita atenção para cada sugestão, para cada dica, né, que eu vou estar passando aqui, porque é muito importante e vai ajudar bastante no processo de evolução aí da página de vocês, tá? Então aqui no bloco 01, vamos aqui no bloco 01, aqui. Aqui eu tenho separado, né, os elementos que eu usei para criar esse fundo aqui, certo? Então esse fundo aqui tem essa imagem aqui, né, que é um modelo com umas notas, e tem aqui uma mão com algumas notas. Então eu separei aqui as imagens separadas para vocês estarem usando para estudo, tá? E aqui também a gente tem um pulo do gato aqui que chama fade de transição. O que é esse fade de transição? Esse fade, por exemplo, aqui, ó, quando passa de um bloco para o outro, a gente tem essa camada mais escura, né? Eu acho que isso dá um efeito muito legal no site, para não deixar um corte seco, né? Esse corte seco ele deixa o site meio feio. Por exemplo, aqui, ó, aqui nessa bordinha aqui tem um corte seco, ó. Tá vendo? Então assim, esse corte seco aqui é o que a gente
pretende eliminar, né, nos passos usando esse fade de transição. Então eu separei um fade aqui já na medida do bloco, né, para ajudar vocês a estarem aplicando. E aqui também tem uma textura, né? Se você reparar lá no site, essa imagem aqui, ela parece que ela está com um pouquinho mais baixa de qualidade, mas na verdade não é. É uma textura que eu coloquei proposital, né, para dar um efeito um pouco mais envelhecido na imagem. Então assim, isso aqui eu acho muito interessante, porque deixa a imagem diferenciada e dá uma tonalidade, né, um pouco mais rústica, né, para o material. E era isso que eu queria trazer nessa parte do fundo, tá? Então vamos lá. Depois de abrir o Photoshop, né, você vai abrir ele, não vai criar nenhum documento, basta só abrir, tá? Você vai dar um duplo clique aqui no layout do bloco do topo 01. Você vai clicar 2 vezes, ele vai importar esse mesmo modelo aqui. O que é esse modelo aqui? Esse modelo aqui ele já está com todas essas guias divisórias separando exatamente esse bloco. Então aqui a gente tem um quadrado aqui na lateral esquerda e um quadrado na lateral direita, que identifica exatamente onde está essas notas, né, com a mão, e a lateral direita onde está o modelo. Então a gente tem o começo e o fim de cada uma das laterais, identificando aonde começa e onde termina, né, a guia para você estar colocando o teu modelo. Então eu vou estar criando aqui, explicando exatamente esse fundo aqui, para a gente tentar replicar ele, tá? De modo que facilite para vocês aí estarem estudando os demais fundos aí de maneira prática e mais simples, tá? Então vamos lá. Depois de aberto, né, o template aqui com as medidas, tudo organizado certinho, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui onde está os backgrounds, vamos pegar por exemplo essa imagem aqui. Basta clicar nela, puxar, segura um pouquinho aqui em cima do ícone do Photoshop, arrasta para dentro do documento e solta. Ele vai abrir, você dá um duplo clique e ok, já aplicou. Aqui é muito importante, para você não perder a qualidade, não deixar as imagens esticadas, é importante entender o seguinte: quando você segura o Shift, né, você consegue fazer um efeito diagonal, um efeito de perspectiva na tua imagem. Não, a gente não quer isso. Quando você segura a setinha aqui para cima, você consegue transformar a imagem de modo que ela fique proporcional, entendeu? Então assim, é isso que a gente quer. A gente não quer mexer na imagem de modo que ela fique esticada e nem para cima nem para baixo. A gente quer que ela fique proporcional. Então sempre que for redimensionar a imagem, usa a setinha aqui para você redimensionar, tá? Eu vou estar deixando os comandos aí para vocês estarem seguindo aí certinho. Então a gente vai descer, né? Vai puxar aqui, por exemplo, até na linha do bloco aqui. Quero colocar mais ou menos aqui. Não aplica ainda, pode ver que ela está selecionada. Se eu der 2 cliques aqui, ela vai ser aplicada. Então eu não quero aplicar ainda. Eu vou clicar de novo aqui, vou segurar o Shift e vou subir mais um pouquinho. Aqui, deixa eu ver. Aqui está ok. Dei o duplo clique. Vou voltar aqui na minha imagem de referência, que é meu site, e é praticamente o mesmo padrão aqui, ó. Certo? Então, vou puxar só um pouquinho para o lado aqui, tá ok. Vamos pegar a segunda imagem aqui, arrasta, segura um pouquinho aqui até ele carregar, puxa para dentro do documento e solta, ok? Aqui eu já posso dar um duplo clique, tá? Vou vir em imagem, ajuste, imagem, editar, transformação e vou virar horizontalmente. O que eu vou fazer? Vou estar virando a imagem para o outro lado, certo?
E aqui eu vou clicar no cantinho aqui e redimensionar novamente. Então redimensionando, eu vou colocar ela aqui, vou encaixar onde eu quero. Vou puxar um pouquinho para cá. Perfeito, tá jóia. Vocês podem ver que as imagens aqui, elas estão com esse símbolo aqui, ó. É tipo um documentinho aqui. Esse documentinho quer dizer que a imagem ela é um arquivo editável. Editável não, é um arquivo inteligente. Então assim, a gente precisa transformar esse arquivo num arquivo editável. Por quê? Porque a gente precisa recortar, a gente precisa aplicar efeito. Então quando uma imagem inteligente, ela não consegue receber certos tipos de configurações e de efeitos. Então a gente, para fazer isso, vai clicar com o direito em cima da camada e vai rasterizar a camada. Fazer o mesmo com a camada de baixo, clicou e rasterizou a camada, tá jóia, tá? Eu posso pegar essa imagem aqui, vou dar um clique, segurar e arrastar aqui, ó, na mesma linha aqui, ó, tem uma linha. Aqui eu posso arrastar aqui para baixo e soltar debaixo dessa camada, ela ficou por baixo da outra. Tá jóia, tá ok, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá e vai pegar a imagem do fade, tá? Essa imagem do fade a gente vai puxar para dentro do documento. Pode ver que ela subiu, ela tá praticamente na mesma medida, só que ela não tá ajustada. Então você clica aqui e ajusta ela aqui, ó, até ela se encaixar perfeitamente aqui no arquivo, no tamanho do arquivo. Vocês podem reparar o seguinte, tá? Eu tenho que puxar ela para cima, ela tem que ser a primeira camada. Então, como ela está no meio entre as duas outras, vou clicar e vou jogar ela aqui em cima, aqui, ó. Não pode jogar no meio da outra, tá? Tem que tomar esse cuidado. Então, tem que pegar, puxar e jogar bem aqui em cima na linha para ficar sobreposta, tá bom? Para ela ficar lá em cima. E vocês podem ver que já aparece, por exemplo, aqui, ó. Eu vou tirar a visualização dela, você clicando nesse olhinho aqui, ó. Você tira a visualização, a gente tem esse item aqui, a gente tem esse corte aqui, ó. A gente tem o final, o começo e o final da imagem. Quando você ativa a camada do fade, esse corte ele meio que já some. Então dá um efeito bem bacana aí pro material aí, né? Mas ainda assim a gente vai refinar ele para ficar melhor ainda, tá? Então vamos lá, vamos clicar aqui nessa imagem do dinheiro. Vamos selecionar a borracha, tá? Aqui na borracha, você clicando aqui nessa setinha, eu vou pedir para vocês, aí fica a critério de qualquer um. Eu uso o redondo macio, tá? Que é esse aqui. Então esse redondo macio, ele tem algumas opções aqui, tá? Qualquer uma dessas opções aqui que ela fique mais suave, mais tranquila, como que eu vou dizer, ela fica um pouco mais, ela fica igual o fade mesmo dessa transição de fundo. Ela fica com blur, sabe? Então assim, fica com um efeito meio embaçado nas pontas. Isso aí faz com que a imagem ela receba um tipo de recorte bem mais suave. Então eu acho que isso aí dá um refinamento muito bom no material e ajuda bastante a deixar o material um pouco mais fino. E eu vou ajustar o tamanho, tá? Você pode vir por aqui, ajustar o tamanho por aqui, ó, por exemplo. Eu tenho o 28 pixels, tá pequenininho. Se eu aumentar aqui para 160, ele já aumentou. Se eu aumentar para 1500, ele já aumentou, tá vendo? Você pode vir por aqui, tá? Ou você pode deixar selecionada a borracha, segurar Ctrl Shift, segurar o botão aqui Alt, segurar o Alt e com o botão direito do mouse você dá um clique e você movendo para a direita você aumenta e movendo para a esquerda você diminui. Isso aqui ajuda muito, isso aqui otimiza muito, porque se você for ver bem, toda hora vir aqui e mudar leva muito tempo. Então assim, ó, você mexendo aqui, você consegue tanto mexer na dureza, né, quanto também no tamanho da borracha. E aqui em cima, na parte do pincel, na opacidade, vamos deixar em 85, certo?
85 tá ok, fluxo 100%, não mexe em mais nada, tá? E vamos aumentar aqui, ó, um pouco mais e vamos apagar. Vocês podem ver que eu não estou clicando direto na imagem, eu estou clicando um pouco para fora. Por quê? Porque ela tem esse blur, ela tem esse efeito que entra para dentro da imagem, então ela vai entrar apagando, ó. Pode ver que ela está entrando para dentro da imagem e já está apagando a imagem, está deixando ela bem suave, bem refinada mesmo. Então você vem clicando toda a borda aqui, vou tirar o fade aqui para facilitar. Você pode vir clicando aqui na parte de baixo, em todo o contorno onde tem a imagem. Só cuidado para não apagar, por exemplo, eu cliquei aqui, eu apaguei o meio do dedo, então Ctrl Z para voltar. Eu acho que está muito grande para apagar aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no Alt, botão direito no mouse e vou puxar para a esquerda, diminuir o tamanho. Agora eu vou vir aqui e vou apagar a parte de cima, certo? Por isso que otimiza bastante essa parte de apagar as imagens quando você faz o comando, porque você não precisa ficar indo toda hora lá em cima, clicando, mudando o tamanho, o raio e voltando para apagar. Agora vamos fazer a mesma coisa com a outra imagem. Vamos clicar em cima dela, vamos clicar no Alt, botão direito, vou aumentar e vou apagar aqui, ó. Vou apagar, vou puxar um pouco mais, deixar um pouco maior, vou colocar para fora aqui, ó, e vou apagar. Vamos diminuir e apagar um pouquinho a parte de baixo. Perfeito, vamos aumentar um pouquinho, apagar a parte de cima. Pode ver que eu estou jogando para fora. A borracha ela tá pegando do lado de fora, eu não estou clicando em cima. Por quê? Porque ela tem esse efeito de blur nela, de fade. Então, queira bem ou não, o efeito de apagar vai estar entrando na imagem de fora para dentro, entendeu? Pronto, tá ok. Eu acho que assim já tá bacana. Vamos ativar a camada do fade. É isso aí, ó. Tá perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Lá no site, o que eu fiz? Eu usei as duas imagens em branco e preto, né? Porque daí eu joguei a cor por cima, para dar esse efeito que deu aqui. Então a gente vai fazer o que? A gente vai pegar aqui, vamos clicar, por exemplo, eu cliquei aqui no modelo, eu vou dar Ctrl U, tá? Eu vou tirar toda a saturação na imagem, ó. Tirei toda a saturação, ok. E esses comandos que eu estou passando já nesse primeiro bloco, vocês vão usar para fazer todos os outros. Então assim, estudando esse primeiro bloco, essa primeira aula, para fazer os outros vai ser muito mais fácil e muito mais rápido. Então assim, eu estou explicando bem explicado os comandos agora, para facilitar nos próximos fundos, nos próximos blocos que a gente vai fazer. Porque daí eu não vou estar, né, passando em todos os blocos os mesmos comandos que eu estou passando agora. Eu vou fazer de modo um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. Então essa primeira aula, esse primeiro bloco é muito importante para que vocês entendam, decorem os comandos. Eu vou deixar toda a listinha, né, com os comandos que eu usei. E eu acho que estudando esse primeiro bloco, todos os outros vão ser muito mais fáceis de ser feitos, tá joia? Vamos clicar aqui em cima do segundo, tá? Ctrl U, vamos tirar a saturação, joia. Ok, aqui tá perfeito, certo? O que acontece? Eu acho muito interessante a gente fazer um layout de cores. Por exemplo, eu tenho aqui, eu uso muito aqui, ó, esse rosa aqui. Na verdade é um rosa, puxado por vermelho, um pouco do rosa. Que é essa cor aqui, ó. Você puxa aqui pro vermelho e põe aqui mais ou menos, ó. E abaixa um pouco. Então é essa cor que eu uso bastante. Entendeu? E eu tenho um código aqui, ó. Tá vendo? Esse código eu acho importantíssimo marcar ele. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos copiar esse código aqui. Ctrl C. Ou clica com o direito e copia. Tá ok? Vamos criar aqui, ó, um documento de texto.
código da cor principal. E vamos colar esse código aqui. Então esse código ele é assim, ó. Ele fica esse jogo da velha aqui, jogo da velha e esse código. Esse código aqui a gente vai usar para a cor principal, que é esse rosa puxado aqui para o mais forte, tá joia? Então assim, para não ficar sempre se perdendo nas cores e tendo que variar as opções de cores, a gente tem uma cor fixa. Então esse código ele é muito importante por causa disso, entendeu? Porque ele vai facilitar sempre que você precisar usar o código, ir lá e pegar direto no bloco de notas, tá joia? Então vamos voltar aqui. Eu tenho o código aqui já colocado, vou dar um OK. Vou clicar lá, aqui mesmo, em cima da camada aqui, não vou jogar por cima da outra. E vou dar um Ctrl Shift N para criar uma nova camada. Ou você pode vir aqui, novo, não, peraí, deixa eu ver se eu lembro. Camada, nova camada, também dá certo. Certo? Então você pode fazer o Ctrl Shift N e um Enter. Eu prefiro fazer isso aí porque a gente usa muito, né? Esse Ctrl Shift N a gente usa demais, porque toda hora a gente está criando camada. Então facilita muito mais do que você ir lá em camada, criar uma nova camada, tá? Você pode vir aqui e colocar cor principal, certo? Não mexe em nenhuma configuração, cor nenhuma, modo normal, opacidade 100% e OK. Vamos no pincel, tá? Lembrando que a minha cor principal já está aqui, ó, já está aqui na paleta. Então a gente vai no pincel, tá? E no pincel a gente também, eu uso o redondo macio, que é o mesmo que eu uso para apagar, que é aquele que tem um efeito de fade, né? Meio blur, meio embaçado, que eu acho que deixa o material muito mais refinado. E o mesmo processo da borracha é o do pincel. Você pode aumentar por aqui ou você pode aumentar por aqui. E eu vou aumentar por aqui, segurando o Shift, o Alt, segurando o Alt para direita para aumentar e o Alt para esquerda para diminuir. Então, Alt, direita, aumentei. Vamos ver aqui onde está o efeito. Eu tenho uma luz aqui em cima que está sobreposta à parte de cima. E eu tenho uma luz aqui no cantinho. Então vamos voltar aqui no material. Essa cor principal eu posso jogar aqui em cima, que ela vai pegar por cima do fade aqui. Então eu vou... Lembrando que tem que criar uma nova camada, tá? Você não pode esquecer e colocar no pincel e clicar aqui, senão você vai sujar as outras camadas suas. Vamos clicar aqui e vamos vir aqui, ó, pro lado de fora aqui, ó, puxando pro lado de fora. Vou aumentar um pouco mais e pum, você dá um clique só. Um clique é o suficiente. Deixa eu ver a força que ela tá aqui. Ela tá bem aqui praticamente, ó. Ela pode ser um pouquinho maior. Aqui. Aqui pegou. É isso, ó. Tá vendo? Exatamente isso. E do lado de lá também tem, mas só que pro lado de lá, o que acontece? Ela não pode passar aqui pro lado de baixo, senão vai ficar aquela linha que eu falei, né? O fade não vai funcionar. Se você colocar uma camada de luz por cima da camada de fade, né? Que é essa camada aqui, fade de transição, ela vai ficar aquele corte, vai ficar parecendo um corte seco aqui. Então o que você vai fazer? É criar outra camada, né? Que é Ctrl Shift N, Enter. Eu não renomeio a camada, você pode renomear depois. Eu não costumo renomear porque eu não gosto de perder tempo. Então assim, ficar renomeando camada 1 é luz 1, camada 2 é luz 2. Tem gente que se organiza melhor assim. Eu prefiro me organizar do meu jeito, então eu tenho o meu método. Eu vou criando. Quando eu vejo, meu Photoshop tá com 10 camadas, camada 1, camada 2, camada 10, camada 20, e nenhuma tem nome. Só que mesmo assim, depois quando você pega o jeito, você se orienta. Você sabe onde está cada camada. E você pode colocar cor. Então, por exemplo, eu tenho essa camada aqui que é de cor, eu posso clicar com o botão direito nela, vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, vermelho, que eu já vou identificar essa camada de cor, ó.
Essa aqui também é de cor, então eu venho aqui e coloco vermelho, camada de cor também. Então eu sei que essas camadas vermelhas são de cor. Então para mim me orientar dentro do painel e da barra aqui, entendeu? De camadas, eu acho muito mais fácil fazer desse modo, tá? Agora quem quiser colocar cor, cor não, é nome, pode colocar o nome na hora de criar o documento, ou pode vir aqui dar 2 cliques em cima aqui e renomear também, tá? Eu não gosto de colocar nome nada, eu vou direto e eu acho que é muito mais fácil e funciona muito melhor para mim. Então essa aqui, ela não pode estar por cima do fade, então eu vou clicar nela e vou colocar por baixo do fade. Ela ficou debaixo do fade de transição. Né? Vou clicar no pincel de novo e vou, pum, aqui do lado. Ó. Deixa eu ver lá como que tá. É exatamente isso, ó. Ela tá pegando aqui. Ela não tá com um raio tão forte, mas ela tá pegando por aqui, ó. Lembrando que aqui, ó, esse quadrado central aqui, é esse quadrado aqui, ó. É onde vai pegar essa thumbnail. Essa thumbnail do vídeo, ela vai ficar exatamente aqui. E esse efeito que tem aqui nessa borda aqui não é da imagem de background. Esse efeito que tem na borda é do efeito do Elementor. Então isso aqui não vai fazer diferença. E as cores escuras para trabalhar, independente do seu nicho, são muito importantes. Por quê? Porque a gente prioriza demais as informações do produto. Tanto, né, na parte da copy, na parte de cima, na parte de baixo. Então assim, não adianta você fazer um site muito colorido, com cores vibrantes, né, colocar preto, vermelho com azul, amarelo com verde, porque não vai adiantar, não vai funcionar. Então é muito importante colocar cores escuras, com os efeitos um pouco mais escuros, porque isso aí vai valorizar demais o teu material, tá joia? Então tá aqui, certo? Eu fiz uma firula aqui, que eu coloquei 2 cifrão aqui, um efeitinho apagando o olho do modelo. Eu achei que isso aqui ficou interessante. Então como que a gente faz isso aqui? A gente pega aqui, vamos clicar na camada de texto, eu dou um clique e vou colocar um cifrão. Pronto. Eu não quero usar essa fonte. Então eu vou clicar de novo no texto, vou vir aqui em cima, clicar na área de fontes aqui e vou escolher minha fonte. No caso, vou escolher a Montserrat. Aqui do lado eu vou escolher qual tipo de fonte, né, da Montserrat, qual tipo de família que eu vou usar dela. No caso aqui eu acho que eu vou usar a Bold. Não, acho que eu posso usar até a Extra Bold. Isso, a Extra Bold, deixa eu ver como que tá lá. Eu acho que é a Extra Bold mesmo. Depois que eu escolhi, eu clico de novo aqui, ó, na ferramenta de seleção, tá? E vou puxar aqui pro olho aqui, ó. Puxei pro olho, basta clicar nela e puxar. Vou dar um clique nela. Ó, se eu der um clique aqui, ó, em qualquer um desses cantos, eu já ativo a camada para fazer toda a parte de redimensionar a imagem, tanto proporcionalmente como perspectiva da imagem. Enfim, é só dar um clique em qualquer um dos cantos da imagem, tá? Então, vou dar um clique aqui, vou redimensionar. Lembra de segurar o Shift, tá? Lembra de segurar o Shift, por quê? Porque vai redimensionar proporcionalmente. Redimensionei aqui, vou aplicar mais ou menos aqui, um pouco maior. Vou dar um clique aqui, ó. Você pode ver que a setinha minha aqui, ela tá horizontal. Se eu vir aqui no cantinho aqui, ó, ela vai fazer uma curvinha ali, ó, na setinha de seleção minha. Eu dou um clique aqui, ó, tá vendo? E vou rodar. Aqui não precisa segurar o Shift. Se você segurar o Shift, ele vai rodar de 20 em 20, se eu não me engano, de 25 em 25 pixels. Então eu não uso. Pode rodar, só fazer um círculo aqui com o mouse aqui para dar uma viradinha nele. 2 cliques para aplicar, ok, e puxa aqui. A gente vai duplicar essa camada. Ctrl J para fazer uma duplicata, ou você pode ir na camada e duplicar a camada. Então eu prefiro usar o Ctrl J. Eu acho que é muito mais fácil. Você vai clicar a camada e vai puxar para o outro olho aqui, ó. Vamos clicar de novo e dar uma redimensionada aqui nela. Ok.
Joia, a gente tem as duas camadas aqui, certo? A gente precisa desse efeito escuro por trás do olho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar debaixo dessas duas camadas, isso é muito importante, aqui debaixo delas. Pode até clicar aqui no renomear, aqui ó, deixa clicado e cria uma nova camada. Ctrl, Shift, N, Enter. Pronto, está criado. Aqui a gente tem a cor principal e aqui a gente altera entre uma cor ou outra. A gente precisa do preto, então coloca no preto. Vai lá no pincel, clicou no pincel, ajusta aqui segurando o Alt, né? Para diminuir o tamanho do pincel. Pode ver que o pincel meu está super grande. Então eu estou diminuindo, estou lá. Diminuir. Deixa eu ver. Exatamente isso que eu fiz. E vai rabiscando. Isso aqui eu vim rabiscando aqui sem padrão, sem efeito. Fica a critério de todo mundo. Eu acho que, né, cada um vai fazer de um jeito aí, mas é uma forma bem prática de fazer o efeito. Rabisquei, cliquei na camada de seleção, está aplicado. Eu só vou subir ela um pouquinho aqui, ó. Joia. Deixa eu ver aqui, ela tem uma luz, ela tem um blur aqui por volta dela, ó. Como que a gente aplica esse blur? A gente vai clicar aqui nas duas aqui, ó. Vamos clicar nessa primeiro. 2 cliques na camada, vai abrir esses estilos de camada aqui onde a gente tem vários efeitos. Isso aqui ao longo das aulas eu vou explicando para não ficar muito pesado e muito maçante. E a gente vai usar o brilho externo. Clicou no brilho externo, você ativou aqui a box, você clica no nome, abriu o painel do brilho, você vai clicar aqui na cor, tá? Clicou na cor e eu vou colocar o mesmo rosinha aqui, eu acho. O mesmo. Ok, e aqui a gente mexe, ó, na opacidade, entendeu? Ele vai ficar um pouco mais forte. Aqui ruído, se você quer deixar ele estourado, eu não uso isso aqui. Aqui o tamanho, né? Se você quer ele bem maior. Aqui a escala, né? Se você quer ele com um pouco mais de fade ou não. Extensão. Enfim, aqui tem várias opções aqui que você pode ir brincando aí e vendo o que encaixa melhor no teu material. Fez, tá ok. Para facilitar, eu não vou fazer no outro não. Eu vou clicar na camada do outro que eu fiz, vou dar um delete e vou duplicar isso aqui, ó. Ctrl J, dupliquei a camada. Vou clicar aqui e vou puxar. Vou dar uma viradinha nela aqui, cliquei. Prontinho. Tá puxado. Ah, mas não tá igual. O que que acontece? Aqui a gente ainda tem um efeitinho nessa camada escura aqui, ó. Se eu não me engano, essa camada ela também tá com brilho externo. Isso, ela tá com brilho externo também, ó. Tá vendo? Então ajusta o tamanho aqui do brilho externo. É um brilho um pouco mais escuro, né? Ok, você vai clicar na cor aqui. Aqui você tem a paleta de cores, você desce aqui. Você pode ir brincando nas cores também, de acordo com o teu nicho. Ok, e você pode também, né, com a camada selecionada, vir aqui na opacidade e dar uma diminuidinha, para não ficar aquele escurão, entendeu? Você pode dar uma diminuidinha para aparecer um pouquinho mais o nariz aqui. Eu acho que tá legal, tá vendo? Joia. Aqui dentro desse background a gente também tem esse efeito aqui, ó, que eu coloquei, que é como se fosse uma faixa por trás do botão, né? Essa faixa ela pega exatamente dentro desse quadrado aqui, ó, desse layout aqui. Então assim, para fazer é muito fácil. Você clicando na camada aqui de forma, você tem a forma padrão, tá? Você pode colocar aqui, tá uma cor aqui, já vou colocar a cor rosa. Sempre que você quiser sair de algum tipo de seleção, você clica aqui na camada de seleção. Qualquer tipo de aplicação, você clica ali na camada de seleção que sai automaticamente. Aí clica de novo na forma e eu vou fazer a minha forma aqui, ó.
certo? Tá aqui minha forma. Vou clicar em camadas. A minha forma ela não tá aparecendo porque ela tá por baixo do fade, então eu vou clicar nela e vou arrastar lá para cima. Joia, agora ela tá aparecendo. E ela parece que ela vem apagando, tá vendo? Então o que eu fiz aqui, ó? É bem simples. Essa forma ela tá em formato de linha. Ela tá vetorizada. Pra gente poder apagar ela, a gente tem que clicar com o direito e rasterizar. Após rasterizado, a gente consegue aplicar o efeito de borracha ou qualquer outro tipo de efeito nela. Então a gente vai clicar aqui na borracha, pum, vamos aumentar segurando o Alt para a direita e vamos fazer aquele esqueminha, ó. Clicou pro lado de fora aqui, ó, vem apagando aqui, ó. Não precisa nem mexer com o mouse, só vem apagando, clicou pro lado de fora aqui, um pouco mais longe, para ela pegar esse efeito de fade e vem apagando. Depois de apagado, você vem aqui na opacidade e diminui um pouquinho. Perfeito. Legal. Depois de aplicado, eu costumo clicar aqui no zoom, né? Porque eu fico geralmente dando zoom para ver se está legal, para ver se está bem aplicado, para ver se está pegando o campo certinho. E aqui no caso está tudo certinho. Agora a gente vai aplicar a textura aqui, ó. Só que primeiro, antes de aplicar a textura, você pode ver que a imagem está meio esbranquiçada. E aqui não, aqui ela está com um efeito até que bonito, ó, bem nítida. Então, como que eu resolvi isso? Eu cliquei aqui na camada, que no caso é essa aqui, ó. Cliquei na camada, você pode colocar aqui mão com dinheiro. No caso, eu não costumo renomear, porque eu sempre vou clicando numa camada em cima da outra aqui, onde é a camada eu acho. Para mim, eu acho esse modo bem simples. Então, você clicando aqui, você vai vir em imagem, ajuste, brilho e contraste. Esse brilho e contraste, como que você usa ele? Você não pode nem colocar muito brilho, senão fica muito branco, e nem muito contraste, senão fica estourado. E também nem para baixo, para diminuir o contraste, porque senão a imagem fica sem vida, e nem tirar o brilho, senão ela fica escura. Então assim, eu costumo usar o mesmo tipo de configuração, que é aumentar um pouco o contraste e diminuir um pouco o brilho. Aumentar um pouco o contraste e diminuir um pouco o brilho. Eu vejo onde que encaixa melhor. No caso aqui, eu estou vendo que está encaixando, que está bom. Eu achei que está legal. Então, aqui você consegue tirar e habilitar a visualização da camada, né? Então, para mim tá legal isso aqui, eu dou um OK. E um outro detalhe que eu acho interessante é em filtros. Você pode vir aqui, ó, em tornar nítido. Você vai clicar em aplicação inteligente de nitidez. Isso aqui, ele é muito bom, mas ele é muito perigoso, porque se você não souber usar, você estoura toda a tua imagem. Então, por exemplo, se eu colocar um raio maior aqui, olha o jeito que a imagem fica. Toda estourada. Então, assim, eu costumo usar a seguinte configuração. Entre 1.0 e 1.5, né? Tanto no raio quanto na redução de ruídos. Né? Redução de ruídos eu posso até colocar um pouco mais, 20. E aqui na intensidade eu vou vendo aonde que eu posso subir, né? E diminuir. No caso aqui, ó, eu estou colocando uma intensidade alta aqui de 417 e não estourou ainda a imagem. Então acho que tá legal. Acho que para mim tá bom. Nessas configurações de baixo que não mexe. Isso aqui é bobeira, isso aqui é perda de tempo. Você dá um OK, acabou, fechou. Tá pronto esse lado aqui. Vamos pro outro lado aqui, né? Do tiozão aqui. Só que esse lado aqui ele já tá bem contrastado. Eu acho que porque ele já está com um efeito aqui, ó. Essa imagem em si, ela já está com um efeito granulado aqui, que é o efeito da textura. Então, mexer nessa imagem aqui, você pode acabar atrapalhando ela. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou dar um ajuste no brilho e no contraste dela. Mesmo esquema, vou aumentar um pouco o contraste, né? Vai dar uma contrastada e diminuir um pouco o brilho. Tá vendo? Já deixar a imagem um pouco mais interessante, um pouco mais bonita. Vamos até colocar uma nitidez para ver como que ela se comporta. Tá vendo? Já não gostei, estourou. Se eu diminuir,
Você pode tirar e colocar a visualização aqui. Bom, eu achei que não ficou interessante, então eu cancelo. Pra mim tá bom do jeito que tá. Então essa parte também tá jóia, tá tudo ok. O que que falta? Falta a gente colocar a textura. A textura a gente vai colocar por cima. Por cima que eu digo é o que? Aqui em cima, na primeira camada. Então a gente pega a textura aqui, vamos arrastar, soltar aqui em cima, vamos colocar ela no documento, né? 2 cliques para aplicar. E nessa textura a gente vai usar um efeito de sobreposição, que é o sobrepor. Então pode ver que a textura, vou clicar no zoom aqui só para vocês verem, você pode dar um zoom aqui com o botão de rolagem do mouse, tá? Ou simplesmente clicando no Alt, você tira e coloca aqui o maisinho, tá vendo? Se você clicar no Alt e ativar o mais, você pode só ir dando clique, ou soltar o Alt e vir tirando o zoom, né? No caso eu uso o botão de rolagem e no começo das aulas aí, na configuração das ferramentas aí, você aprendeu a fazer isso aí, tá? Então vamos dar um zoom aqui, tá jóia, mas eu acho que tá muito forte, então o que eu vou fazer? Opacidade. Vou tirar aqui, vou diminuir aqui para 25%. Você pode tirar a camada de visualização e aplicar para ver. Para mim tá interessante. Deixa eu ver aqui do lado de cá. Tá jóia também, tá interessante também. Gostei. E aqui é isso, né? Aí você vai acabar vendo aí que tá preto aqui embaixo, tá preto aqui em cima, que tem um monte de... O que que acontece? Lá dentro do Elementor, a imagem ela não vai pegar toda essa parte completa. Ela vai pegar o que? Ela vai pegar essa linha aqui, ó, dessa linha aqui para baixo, até aqui mais ou menos. Só que assim, há computadores, né, que tem uma resolução de tela diferente da outra. Então a gente faz essa sangria com espaçamento tanto para cima quanto para baixo, né, para que ela se adapte, né, a qualquer tipo aí de monitor, de resolução, entendeu? Então, por exemplo, você abriu a imagem no notebook, ela vai ter uma resolução diferente de você abrir no computador, né? Às vezes você usa um monitor um pouco maior, um widescreen, por exemplo, um super wide. Então ela vai ter uma configuração maior de resolução. Então, para a gente evitar, né, ficar tendo perca de qualidade ou esticar demais a imagem, a gente faz essa sangria aqui. Mas a imagem do background está pronta, tá? Essa aula foi um pouquinho mais extensa, né, mas ela é importante. Por quê? Porque nas próximas aulas o processo ele vai ser mais dinâmico. Eu só vou estar fazendo a aplicação, né, não vou estar explicando passo a passo com código, né, com as tags. Eu vou estar explicando um pouco mais rápido para a gente fazer uma aula, né, mais objetiva, né, para vocês verem como que é o processo, como que é rápido, não é difícil. Tá, isso aí, independente do teu nicho. No caso, eu estou ensinando vocês a fazerem a minha própria página de venda, né? No caso, a minha página, eu montei justamente de acordo com o que eu ia ensinar vocês. Então, assim, de um jeito um pouco mais fácil, um pouco mais dinâmico. E vocês matando essa aula, estudando essa aula, bem estudado, aprendendo a usar as ferramentas que eu, né, demonstrei nessa aula, todas as outras aulas vão ficar muito mais fáceis e muito mais rápidas. Então, independente do nicho, por exemplo, eu trabalho com robô, né? Eu tenho um robô automático. A cor do robô automático eu vou querer usar um laranja ou um verde, entendeu? Vou tirar essas camadas aqui. A aplicação é a mesma, entendeu? Você criando uma camada nova, você pode vir aqui, ó. Vamos pegar um verde aqui. Clicou lá no pincel, você aumentou aqui, ó, é mesmo tipo de aplicação, entendeu? Independente do teu nicho, o importante é escolher as imagens certas, né? Eu sempre procuro usar imagens um pouco mais escuras, por quê? Porque facilitam na hora da sobreposição, facilitam na hora da aplicação e ajudam também a deixar o material mais clean. E como eu disse, né, a ideia aqui é vocês venderem as informações e o produto. Não é fazer
um site, fazer uma página de vendas estilo Michelangelo e Picasso, né? Não é fazer um quadro bonito que vai converter o teu projeto, não. O que vai converter o teu projeto é ter um projeto bom, ter uma copy bonita, né? E ter um site funcional. Então a ideia aqui é fazer um site funcional. Então estude essa aula, volte ela se possível, tente aplicar todos os códigos. Você pode abrir aqui, ó, um novo arquivo aqui, né? Vamos criar aqui um 2024 para 2024. Estude a camada de aplicação de texto, clicou uma vez aqui, aplicação de texto, estude a aplicação de texto, né? Aqui no caso está espaçado, como que eu resolvo? Eu vou clicar na ferramenta de texto, vou vir aqui, vou abrir o menuzinho aqui de texto aqui e vou mexer no espaçamento. Aqui, ó, vou diminuir o espaçamento, colocar menos de 40, menos 40 e menos 20 é o que eu mais uso. Eu não gosto de deixar o texto normal. Estude muito a aplicação de forma, entendeu? Forma, aplicação de forma proporcional, que é segurando o Shift, né? Se você segurar o Shift, você vai conseguir fazer um quadrado perfeito. Estude a sobreposição, tudo isso aí eu expliquei nas aulas anteriores, né? Estude bastante também a utilização da borracha, né, que eu acho que é importantíssimo, da ferramenta de seleção, do pincel, né? Estude tudo isso aí que foi explicado nas aulas anteriores, né, como tá trabalhando com as ferramentas e preparando as ferramentas, e também estude essa primeira aula aí, né, no 100% aí, para que você tenha aí um êxito maior aí nas próximas aulas, tá joia? Então eu vou encerrando essa aula por aqui, né? Eu vou iniciar umas outras aulas aqui para fazer os próximos backgrounds, tá joia? Então assim, as próximas aulas vão ser mais rápidas, porém aplicando tudo que eu ensinei aqui nessas aulas de hoje, tá joia? Então a gente já se encontra aí, até mais.